Pessoal, eu estou falando já que para o grupo do Programa Mais Médico do Brasil, que eu tenho 6 colegas supervisionados. Tá? Eles estão no município de Água Azul do Norte e esse mês a minha supervisão ela é individual. E é muito difícil levar um colega para participar de 6 vezes de supervisão. Tá? Então, eu elegi o assunto da sarcopenia porque eu acho muito interessante, principalmente o conhecimento desse grupo que faz a atenção básica de saúde, né, para ver se eles se integram, né, porque tem no município fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, e ver se eles se integram com esse grupo, né, e conseguem ter um trabalho mais eficiente e chegar aos objetivos. Né? Então, nós sabemos que a sarcopenia é uma doença multifatorial, né? Ela vai, é uma doença dos idosos, né? E que pode ser, com certeza, prevenida e chegar a uma idade bem melhor, com equilíbrio melhor, bem equilibrado, e que isso, eu já falei para eles sobre a parte do diagnóstico, como se inicia, as causas, mas o mais importante que eu acho é quando chega na definição do diagnóstico e o complemento, o direcionamento desses pacientes com a fisioterapia. Então, eu queria que você se apresentasse ao grupo, tá? E nos desse essa oportunidade de conhecer um pouquinho da sarcopenia dentro da sua visão, que trabalha hoje com os pacientes idosos e dentro de um programa com resultado espetacular. Boa noite a todos. Eu me chamo Jaqueline Souza, sou fisioterapeuta, né? Especializada em traumato-ortopedia e atuando há 4 anos no programa de envelhecimento saudável, né? Atendendo esses idosos a partir dos 60 anos. E o que a gente vê muito, né, doutor, que a gente atende muito, são esses casos de sarcopenia, que, como o senhor falou, é super importante o diagnóstico da doença, né? A sarcopenia, ela é uma doença, ela foi documentada como uma doença muscular, né, desde 2016, mas infelizmente a gente ainda ouve muito pouco se falar sobre a sarcopenia, né? Nós ouvimos muito sobre a hipertensão, a diabetes, que são muito comuns, mas no idoso nós temos a sarcopenia ali que nos leva a ter, né, muito desfecho desfavorável para esses pacientes idosos. Né? Os principais fatores, né, que a gente observa nesses idosos é essa perda de massa muscular, né, perda de força muscular e ocasionando a perda desse desempenho físico desses pacientes. Então, como o senhor já falou antes, né, já explicou sobre o diagnóstico, como é que se dá a sarcopenia, né, os fatores que levam esses pacientes, além da idade, às vezes, desenvolver, né, como a baixa nutricional. E então, quando a gente recebe esse paciente, de início, o que a gente costuma fazer é uma educação em saúde, né? Junto com o colega nutricionista, para ver como é que está a ingesta nutricional desse paciente, e também com o médico geriatra, né, para ver se existem deficiências de vitaminas, que vocês possam estar fazendo essa suplementação, né, junto com a suplementação nutricional, às vezes ali da proteína, né, o ajuste da alimentação, e da nossa parte já entra a atividade física. Né? Hoje nós temos como padrão ouro para tratamento de sarcopenia o exercício resistido, né? O exercício com carga.
E a gente inicia esse acompanhamento desse paciente fazendo a definição da carga que ele consegue realizar, né? A gente faz aquele teste de 1RM, que é o teste de uma repetição máxima. Nós avaliamos a carga que ele consegue, de início, que ele consegue trabalhar dentro dessa carga, e daí nós damos início a esse exercício resistido, com a carga de 80% da repetição máxima que ele conseguiu realizar. Então, primeiro a gente senta, conversa, avalia como é que está a força desse paciente, né? Sabemos que está em declínio, então a repetição máxima dele já não vai ser muito alta, né? Mas a gente pega a repetição máxima, o valor total, e usa 80% deles de início, né? Para aqueles pacientes que ainda apresentam uma intolerância, né, a essa carga, a gente reduz para 45% da 45% da repetição máxima para trabalhar com ele, que também, né, só aumentando o número de repetições. O programa de treino que a gente tem hoje como padrão de exercício resistido, para esses pacientes, eles variam do número de exercício, né? Ou seja, 2 exercícios para cada grande grupo muscular, com repetições de 10 a 8 movimentos, né? Lembrando que aquele paciente que a gente trabalha com aquela carga menor, de 45%, a gente vai aumentar esse número de repetições, né? Vamos reduzir a carga, mas vamos ajustar o número de repetições, tá bom? Para quem trabalha com 80%, a gente trabalha de 8 a 10 movimentos. Para aqueles pacientes que não toleram essa carga de 80, que fazem a de 45, a gente acaba ajustando, dependendo do paciente ali, de 8 a 10 ou a mais, né? As séries, nós costumamos trabalhar 3 séries de cada exercício, né? A intensidade, como a gente falou, é ajustada, 80 a 45% da repetição máxima. A progressão de carga, né? A gente costuma alterar a carga desse paciente, fazer aumentar essa carga de 2 a 2 semanas, porque ele não pode acostumar com aquela carga. A gente precisa fazer essa progressão de carga para a gente poder ter os desfechos positivos para esse paciente. A frequência, né, de no mínimo 2 vezes por semana, mas a gente sempre indica ali 3, né, de 2 a 3. Aquele idoso que puder fazer as 3 vezes, a gente tem desfechos mais favoráveis ainda. Quer acrescentar alguma coisa? Eu Jaqueline, quando eu vejo muito o trabalho de vocês, tem uma importância muito grande. Eu acho que o nível de comprometimento está na panturrilha. Há uma medida das panturrilhas, né? E até mesmo Exatamente. para andar, ver o equilíbrio, né? E tem um tempo, parece, para medir esse tempo para ver se ele está respondendo bem. Você me fala. Exatamente. Aí eu não falei dessa parte porque o senhor falou que já tinha falado um pouco do diagnóstico, né? Mas assim, a gente tem hoje, para fechar o diagnóstico de sarcopenia, a gente aplica os testes. Dentro do nosso serviço, a gente segue a orientação da Sociedade Brasileira de Geriatria, né? Então, a gente aplica os testes que são recomendados para fazer para fazer esse diagnóstico, né? A primeira etapa a gente ali trabalha mais para identificar com o SARC-F, né? Que a gente faz todas aquelas perguntas para o paciente, né? Como é que está a força, quanto de dificuldade que tem para levantar, ajuda para caminhar, né? Primeiro se aplica essas perguntas. Para aqueles pacientes que a gente vê que tem
né, uma suspeita ou um provável diagnóstico, aí a gente entra com os nossos testes físicos. Avaliar a força muscular, né, através da preensão palmar, onde a gente leva em consideração a fraqueza muscular desses pacientes do sexo masculino abaixo de 27 quilos de preensão palmar, e para o gênero feminino, a gente leva em consideração resultados menores que 16 quilogramas, tá? Então, já é um ponto que a gente reavalia esse paciente mais lá na frente. Outro ponto, teste de sentar e levantar da cadeira, né? O teste de força de membro inferior. Pede para o paciente realizar os 5 movimentos de sentar e levantar da cadeira de braços cruzados, né? E a gente conta esse tempo. Aqueles pacientes que realizam as 5 repetições com tempo abaixo de 15 segundos, a gente tem como um parâmetro de normalidade. Né? Aqueles que realizam acima de 15 segundos, a gente já tem ali um diagnóstico de dinapenia de membro inferior, né? Da baixa força muscular de membro inferior. Alguma dúvida, doutor? Não, tudo bem, está ótimo. Tá ótimo. Tá bom, então. Aí o objetivo é a recuperação para evitar aquele desfecho de queda, né? Que é dramático nessa situação. Exatamente. E são parâmetros que a gente já guarda para a nossa reavaliação, para dar continuidade a esse tratamento, para mostrar os resultados, para ter uma base dos resultados que a gente está tendo com esses pacientes. A gente faz também ali a etapa de confirmar a quantidade de massa muscular, né? Então, a gente faz o IMC desses pacientes, fica avaliando o IMC deles, se ganhou massa, se não ganhou. E aí a gente vai entrar no que o senhor falou, da circunferência de panturrilha, né? Que ela entra junto aí com essa avaliação de massa muscular, né? Aquele músculo que a gente tem não tem um excesso de gordura, o acúmulo de gordura nele. É uma parte do corpo que é mais muscular mesmo. Então, a gente realiza essa circunferência de panturrilha para fazer essa comparação. Né? Abaixo de 30, a gente tem ali já uma provável sarcopenia nesses pacientes. E quando a gente atende eles, inicia o tratamento, vai evoluindo carga no primeiro mês, na segunda semana, né? Evolui carga na quarta semana e assim por diante, de 2 em 2 semanas. Com 6 meses, a gente reavalia esses pacientes. Né? Aí a gente vai fazer a mensuração da panturrilha novamente para ver se a gente teve um ganho de massa muscular. Nós vamos fazer o teste de sentar e levantar para ver o quanto que ele evoluiu nessa força de membro inferior. Nós fazemos o teste de preensão palmar para ver o quanto que esse membro superior teve de ganho, né? A gente usa também o teste de velocidade de marcha, né? De 4 metros. Vai estabelecer ali os 4 metros e pedir para esse idoso andar, um andar normal do dia a dia dele. Né? Aquele tempo divide, né, a soma de tempo que ele conseguiu fazer o percurso de ida e divide pelo percurso dos 4 metros e dá aquela pontuação ali. Abaixo de 0,8 milissegundos, a gente tem ali um diagnóstico já de fragilidade, né, de redução da velocidade da marcha. Tá certo. Para encerrar, eu só queria uma opinião sua. Eu ouço muito, acompanho muito uma psiquiatra, que é a Ana Beatriz Barbosa, que ela fala muito sobre a questão da circunferência da panturrilha associado aos quadros demenciais. Né? Ela diz que quanto mais atrofia tem na panturrilha, o risco de demência é maior. Você tem experiência com esse dado dela?
Olha, dentro do nosso núcleo, né, lá do trabalho de ensino e pesquisa, a gente tem um núcleo de ensino e pesquisa que eles fazem levantamentos desses dados para estudo, né? Tá. Então, eu ainda não ouvi dizer sobre estudos que comprovem, é porque a gente atende muito paciente com demência, né? O CCL, né, aquele declínio cognitivo mais leve, já com a demência avançada, com Alzheimer, o senhor conhece bem o serviço e sabe. Então, a gente percebe, sim, que na maioria desses pacientes, eles têm uma redução de circunferência de panturrilha, né? E são pacientes que são mais difíceis da gente conseguir tratar dentro da atividade de fisioterapia, porque às vezes eles não conseguem ter, né, o entendimento do comando. A gente precisa fazer o exercício junto com eles, ter uma distração a mais ali, por isso que a gente trabalha muito com a terapia ocupacional. Mas na prática clínica a gente percebe sim que a maioria desses pacientes eles têm uma redução na circunferência de panturrilha. Mas é um bom estudo para a gente fazer mais lá na frente, né, doutor? Sim. Ai, olha. É um dado, é melhor trabalhar para também. Uhum. Então, Jaqueline, doutor, eu lhe agradeço pela participação, tá? Eu peço se eu posso deixar o seu para os supervisionados para que Pode sim, fique à vontade. podem tirar você. Eu sei, lhe conheço, uma colega maravilhosa, tá? Que tem um trato especial com seus pacientes, tá? E eu gostaria de pedir essa liberdade pela distância que os nossos colegas estão e qualquer tipo de dúvida que eles possam ter, eles de comunicar com você. Pode ser? Pode ser, fique à vontade. Foi um prazer, viu? Sou Tudo sua bem. fã, o senhor sabe. Tá. Depois eu Até quero. fiquei nervosa, meu Deus, eu vou apresentar aqui para o É isso, doutor. legal, Quanta legal. honra. Depois eu vi aqui a questão do Pilates e preciso conversar Esqueci de falar, eu trabalho com ele e esqueci de falar. pessoalmente, tá? Vou lhe ligar para conversar sobre um projeto aí que eu achei interessante. Pensei em você, tá bom? Ótimo. Tudo de bom. Perfeito. Muito obrigado, tá? Obrigado. Parabéns pelo